O presidente Lula e o secretário de Estado americano, Antony Blinken, se reuniram nesta quarta-feira no Palácio do Planalto. Entre os assuntos discutidos estavam as iniciativas para a paz na faixa de Gaza e as eleições na Venezuela. Em nota, o governo norte-americano afirmou que Blinken elogiou Lula pela postura do Brasil na redução das tensões entre Venezuela e Guiana na disputa pela região de Essequibo. O comunicado menciona também as eleições no país, liderado por Maduro, previstas para este ano. O diplomata americano expressou a Lula o desejo dos Estados Unidos por um caminho democrático na Venezuela. Blinken ressaltou ainda a posição do governo americano de que Nicolás Maduro deve implementar o acordo sobre o roteiro eleitoral de Barbados para a garantia de eleições presidenciais competitivas na Venezuela. Lula e Blinken tiveram ainda uma, abre aspas, conversa franca, fecha aspas, sobre as declarações que desagradaram o governo de Israel. Vamos começar o nosso debate aqui com Caio Coppola. Caio, esse elogio à mediação do Brasil na disputa por Essequibo reforça a liderança regional de Lula e do Brasil também para garantir eleições democráticas na Venezuela? Bom, naturalmente, o Brasil é uma liderança no continente. Aliás, saíram recentemente os números aqui do FMI, as 20 maiores economias da América Latina, o Brasil em primeiro lugar, o México em segundo, a Argentina em terceiro. O Brasil tem 3,5 vezes a economia da Argentina. Então, se a gente pensar só no bloco sul-americano, além disso, nós somos vizinhos da Venezuela e também temos forças armadas respeitáveis. Então, é óbvio que o Brasil vai ter um protagonismo na mediação desse conflito, até por causa da interlocução privilegiada de Lula da Silva com seu companheiro ditador Nicolás Maduro. Agora, a nota do governo americano, que vem após a reunião, ela contrasta com o que aconteceu imediatamente após a reunião. Vamos lembrar que a imprensa teve só acesso ao início desse encontro, em que foram discutidas aí as eleições primárias nos Estados Unidos, mas, segundo a apuração aqui do Estado de São Paulo, o encontro durou 1 hora e 50 minutos e na saída Blinken fez uma declaração de 22 segundos. E é uma coisa protocolar. Foi uma ótima reunião, Estados Unidos e Brasil estão fazendo importantes coisas juntos, estamos trabalhando juntos bilateralmente, regionalmente, globalmente, é uma parceria importante, somos gratos pela amizade. Mas é claro que houve um tremendo desconforto. E aqui a gente começa a ter uma ideia do efeito de irradiação da declaração irresponsável do presidente Lula, que fez aquela comparação entre a situação na faixa de Gaza e o Holocausto, entre a ação militar de Israel, uma democracia parlamentar, com o que a autocracia nazista sob Hitler fez na Alemanha, o extermínio de 6 milhões de judeus. Por que isso? Porque, coincidentemente, o secretário de Estado americano, o senhor Antony Blinken, ele não só é judeu, como ele é descendente de vítimas do Holocausto. Portanto, é óbvio que isso gera um tremendo desconforto. Mas, enfim, mais uma vez, o Brasil, o presidente da República, ele tem a chance de se colocar aí, no cenário internacional, aí sim, como um mediador, e vamos ver se ele aproveitando a sua interlocução privilegiada. Também tinha uma interlocução privilegiada com o Hamas, que elogiou a sua eleição, recentemente elogiou também as suas colocações sobre o conflito, mas não soube aproveitar isso e, segundo especialistas, jogou pelo ralo aí as suas aspirações, embora a meu ver delirantes, de um papel importante nas Nações Unidas e, quiçá, até um prêmio Nobel da Paz. José Eduardo Cardoso, esse elogio à mediação do Brasil na disputa por Essequibo reforça a liderança regional de Lula e do Brasil também para conseguir garantir eleições democráticas na Venezuela? Veja, eu infelizmente não estive presente na reunião entre Lula e Blinken, até porque foi uma reunião fechada. Então eu não posso dizer se houve mal-estar, se não houve mal-estar. Eu tenho que me fiar na nota. Eu não tenho por que duvidar da nota de um governo, que é o governo dos Estados Unidos da América. E a nota expressa que, em princípio, foi uma reunião extremamente cordial. Os Estados Unidos, evidentemente, discorda da posição do Brasil em relação a Israel. Ele tem um alinhamento natural em relação a isso. Elogia o papel do Brasil
na situação da construção da paz, citando especificamente Venezuela e Guiana, reconhecendo não apenas uma liderança do Brasil, mas como também do próprio presidente Lula nesse processo, porque foi em decorrência da postura do governo que essa afirmação da paz foi feita. O Brasil tem um papel muito importante na América Latina, na perspectiva de manter diálogos com todos os países, independentemente da sua dimensão político-ideológica, mesmo naqueles que o ofenderam, como no caso da Argentina, por exemplo. Lula não foi à posse, mas o embaixador lá esteve, numa postura elegante, educada, diplomática, que no mundo atual nem sempre é uma característica, ou seja, a boa educação nem sempre tem caracterizado a prática extremista, né? Vemos aí as afirmações feitas pelo chanceler israelense, que fala que Lula, por aquela frase, negou o Holocausto. Como ele extrai esta ideia, quando Lula fala justamente do extermínio de judeus, é algo que só se explica pelo extremismo que tenta fazer, como disse o nosso chanceler brasileiro, uma cortina de fumaça em relação àquilo que efetivamente acontece na perspectiva de criar inimigos numa polarização para encobrir o sol com a peneira. Esta é a situação. E o que é o sol com a peneira? A violência que acontece e absolutamente indiscutível, clara, lá na faixa de Gaza, que não é, cujas mortes não são um mero efeito colateral, é uma coisa horrorosa que o mundo tem condenado, inclusive com manifestações em vários países na defesa da paz. Então, diante disso, eu acho que a nota dos Estados Unidos é importante, reconhecendo o papel do Brasil, e nunca uma nota de nenhum país deixará de ser importante, mas o Brasil tem uma liderança natural e Lula tem uma liderança natural que é reconhecida mesmo pelos seus adversários em relação àquilo que é feito, que é decidido, que é construído na América do Sul, na América Latina e em todo o mundo, né? Mesmo aqueles que discordam de Lula sabem desse seu papel, dessa sua liderança. Me lembro que quando ele terminou o segundo mandato, alguns governantes, inclusive, não eram de esquerda, diziam que ele tinha que ser o secretário-geral da ONU. Eu ouvi isso pessoalmente numa reunião do presidente de direita da França, o Sarkozy. Claro que achava que Lula teria que ser o secretário-geral da ONU. Então, diante deste quadro todo que está colocado, acho que, lendo a nota, repito, não estive lá para avaliar clima, o que aconteceu, se teve mordidas ou assopros, eu tenho que avaliar com os dados que são disponíveis, não pela intuição ou por aquilo que eu quero ou gostaria que fosse, e a nota é extremamente positiva ao revelar uma reunião cordata, que há discordâncias, não tenho dúvida nenhuma, mas que mostra que o Brasil tem um papel muito importante a cumprir sob a liderança do presidente Lula.